Qual o melhor filme de 2025? Os brasileiros que me perdoem, mas não é O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. O melhor filme de 2025, dentre aqueles que eu já assisti até aqui, é o iraniano Foi Apenas um Acidente, do cineasta Jafar Panahi. Eu, Leonardo Lima, trago para vocês que acompanham o Tem Que Ver Cinema uma breve crítica sobre essa obra-prima do cinema contemporâneo. Vem comigo! Nascido em 1960, Jafar Panahi certamente é um dos nomes mais conhecidos e mais expressivos do cinema iraniano. Um daqueles nomes que nos últimos 30, 40 anos ajudaram a moldar o perfil próprio de fazer cinema naquele país do Oriente Médio, ao lado de nomes como Mohsen Makhmalbaf, Asghar Farhadi e o inesquecível Abbas Kiarostami. Jafar Panahi, ele é autor, né, é o diretor de filmes como O Balão Branco, O Círculo, O Espelho, Taxteran, que talvez seja o mais conhecido dele, e os mais recentes Três Faces, 2018, e Sem Ursos, de 2022. Vale salientar que o cinema de Jafar Panahi é fortemente marcado pelo ativismo político, um ativismo, neste caso, que é contrário ao regime dos ayatollahs, o regime teocrático que governa o Irã desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica comandada pelos ayatollahs. E isso tem lhe custado, inclusive, muitos anos de vida, né? Quando ele lança um filme, quase sempre filmado de forma improvisada, de forma escondida, né, do regime, as autoridades do país não gostam e acabam mandando prender, né? Tanto é que após alguns anos, após um tempo preso, Panahi volta agora em 2025 com Foi Apenas um Acidente, né? Um filme que mais uma vez foi gravado de maneira escondida, né? Sem qualquer apoio governamental, feito na base da raça, com um cinema realmente de guerrilha, né? Podemos dizer assim. E o filme tem alcançado um sucesso incrível mundo afora, né? Ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025 e agora está sendo fortemente cogitado a uma das vagas, dos 5 vagas para o Oscar de melhor filme internacional, e também se cogita a indicação dele para melhor diretor e melhor filme. Mas o que é que faz de Foi Apenas um Acidente um filme tão especial, um filme marcante para quem o assiste? Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, é a qualidade do roteiro magistral assinado pelo próprio Jafar Panahi, um roteiro que lida muito bem com aspectos relacionados à dinâmica social, relacionados aos traumas, às rachaduras do tecido social provocadas pelos conflitos duradouros entre o regime islâmico que governa o país e os cidadãos que lutam, né, têm lutado por uma maior abertura política, por uma maior, vamos dizer, democracia dentro da nação, né, pelo direito de protestar, de se mostrar contra, e isso ele é sempre reprimido pelo governo, né, iraniano. Então, é um filme que lida com esses traumas, com esses aspectos mais propriamente pesados dessas relações sociais, sob o verniz do drama e do thriller, do suspense. Embora o Panahi também, em alguns momentos, também consiga trazer em seus diálogos do filme aspectos de comédia, sabe? Mas não é uma comédia daquela que te faz rir de forma escrachada, não. É uma comédia que te faz rir de nervoso. Aquele sorriso amarelo, sabe dizer, what? É isso mesmo que eu estou vendo? É assim mesmo que funcionam as coisas no país? Então o filme tem essa pegada mais realista, né? É um filme que herda do próprio cinema do Panahi, o cinema de fazer cinema na rua, de trazer de maneira muito visceral, de maneira muito direta, esse cotidiano presente nas ruas de Teherã, né? E ao mesmo tempo o filme ele tem uma pegada também mais dramatúrgica, mais, como é que eu posso dizer, mais tradicional, sabe? É um filme que talvez
dentre os filmes que eu já vi do Panahi, talvez seja o filme, vamos dizer, mais convencional, se nós formos pensar em termos do que o cinema iraniano tem mostrado, né, nas últimas décadas, né. É um filme de uma dramaturgia mais é, tradicional, mais convencional, mas não menos brilhante do ponto de vista como isso é estruturado no filme. Para se ter uma ideia, é interessante como o Panahi aqui, nesse aspecto dramático do filme, ele também incorpora na mise-en-scène aspectos que eu poderia dizer de uma dramaturgia teatral, sabe? Tem alguns diálogos, algumas passagens do filme que são praticamente como se fosse uma marcação dentro do espaço do tablado do teatro. Né? Um filme que até que tem até um certo momento que dois personagens em meio ao deserto dialogam citam, né, a peça Esperando Godot, do Samuel Beckett. Então o Panahi te dá uma pista de como ele está conduzindo aquela história, sabe? Uma mistura de realismo, né, do cinema que encarna esses princípios realistas do cinema iraniano, mas nesse caso aqui em particular tem uma dramaturgia mais, sobretudo complexa, uma dramaturgia sobretudo complexa que mistura um realismo, mas de uma maneira até certo ponto teatralizada, né, o que fortalece a trama, né, e deixa tudo mais interessante, porque, nossa, traz alguns elementos ali que, pensando no ritmo próprio que o teatro tem, né, de como as cenas vão acontecendo, acaba funcionando muito bem aqui no filme de uma forma super impactante, sabe? Potencializa o drama. No filme, nós acompanhamos Farid, que é um trabalhador, um cidadão comum do Irã, que por acaso, numa noite assim inacreditável, ele reencontra Egbal, o homem que destruíra a sua vida praticamente, fizera no passado atos, né, que marcaram a vida dele, atos de tortura que fizeram com que Farid permanecesse com aquelas lembranças daqueles atos bárbaros cometidos contra ele, né, e que destruíram a vida dele, como eu já falei. E daí por diante nós vemos o roteiro de Foi Apenas um Incidente coloca os dilemas postos por Farid por outras pessoas também torturadas por aquele agente do Estado, né, um agente da inteligência do Estado iraniano, né, os dilemas que acompanhavam esses indivíduos, né, diante da possibilidade de fazer com que aquele homem, Egbal, ele pagasse pelos crimes cometidos contra eles no passado, né? Então é um filme que traz consigo importantes dilemas de ordem filosófica, de ordem sociológica, de ordem política, né? É um filme que te faz pensar até mesmo, né? A exemplo aqui nosso no Brasil de como é que nós agiríamos caso nós pudéssemos ter essa oportunidade de estar frente a frente e agora numa posição de poder, uma posição acima, né, do teu algoz, da pessoa que te torturou anteriormente, né? Então é um filme que faz com que essa mudança de perspectiva entre quem detém o poder e quem é humilhado e quem é execrado, sabe, de quem sofre a perseguição, né? Essa mudança te leva, será que eu sou igual a esse homem, né? Então isso é uma importante indagação trazida pelo filme. Também há de se pensar aqui na maneira como o Panahi encena tudo isso, né? A mise-en-scène do filme, né? Ele usa de planos, né, longos, né, que permita com que esses indivíduos aflorem, tragam à tona todo o sentimento contido por anos, aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio daquele homem,
né? E que transmite muita verdade, sabe? Transmite muita. É um filme que te pega pela maneira como as emoções, as emoções e os sentimentos dessas personagens frente àquele indivíduo, né? É, vão conduzindo as suas ações, as suas reações em relação a ele, né? É um filme que não te dá respiro, né? É um filme que o tempo todo algo está acontecendo num ritmo frenético, né? E tem situações ali que são de extrema reflexão mesmo, de extrema felicidade em termos de roteiro, porque envolve não apenas aquelas pessoas, mas também traz elementos como a família desse torturador, sabe? Desse agente, também as implicações dessas ações, né? Em que medida vale a pena se vingar? Em que medida essa vingança vai te trazer algo, vai te trazer uma paz ou uma espécie uma retaliação que te vai te fazer bem, sabe? É um filme que também te faz pensar, sim, tá, mas se eu não faço isso, o que é que pode acontecer comigo depois? Eu não quero dar spoilers, obviamente. É um filme que necessita ser experienciado na sala de cinema, de preferência, né? Eu não sou contra a experiência do streaming, mas é um filme para ser visto no cinema, naquela experiência coletiva com outras pessoas e que a gente vai vendo as pessoas angustiadas, né, com os rumos com que o filme vai tomando e também te ajuda, sabe? Essa experiência coletiva do cinema te ajuda a pensar também nessas questões que o Panahi deseja provocar. Então, sem mais delongas, eu só queria dizer a vocês que não deixem de assistir a Foi Apenas um Acidente, vá ao cinema, reflita, né? E assim, é um filme essencial para se compreender o cinema iraniano dos dias atuais, compreender a sociedade do país. Aliás, outra coisa que eu acabei esquecendo rapidamente é de que o filme também consegue trazer para o centro da sua narrativa a sociedade iraniana, né? Porque o Jafar Panahi ele não lida só também com a questão de regime e oposição, mas ele também mostra como que as ações cotidianas dos cidadãos do país não são tão diferentes daquelas do regime, né? Que as pessoas, a partir da sua praxe cotidiana, elas também colaboram para a manutenção de uma sociedade corroída, né? Uma sociedade manchada pela, pela, pelas questões éticas, pelas questões morais que, que minam a sustentação desse tecido social, dessa sociedade tão rica, né? Uma história tão maravilhosa, desde os persas, né? Os iranianos, né? E que hoje sofrem, com o regime dos ayatollahs, mas que em nenhum momento abre mão da sua criatividade, da sua capacidade de contar histórias, sabe? Isso que me pega do cinema iraniano, um dos melhores cinemas hoje feitos no mundo, certamente é do Irã. E o Jafar Panahi, ele dá continuidade a todo um legado, né? Como eu já falei aqui, do Kiarostami, do Farhadi, do